Matemática, então, aula 2, potenciação e radiciação. E vamos conhecer mais operações envolvendo números e operação de potenciação e radiciação. Vamos ver, acho que vocês já conhecem, vamos revisar isso aqui, acredito que vai... Aí, bom, dá uma olhada nesse filme, nesse vídeo aí, para a gente poder ilustrar melhor e vocês conseguirem ficar mais motivados ainda, né? Potenciação. A operação chamada potenciação é, na verdade, uma repetição da multiplicação, onde um número real é elevado a um número inteiro, e n representa o número de vezes que devemos multiplicar a por a para obtermos o resultado b. Né? Veja o exemplo abaixo. Tá? Então, isso aqui, ó, né? Esse aqui é a base, esse aqui é o expoente. Então, isso aqui é quantas vezes eu vou multiplicar. Podemos ler uma potência de várias formas. 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, né? Se é 3 pode ser cubo, ou se for 2 ao quadrado, 2 elevado à terceira potência. Aqui a base será multiplicada 3 vezes, pois isso é o que o expoente está determinando. Logo teremos 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Essa é a base. Outro exemplo de leitura, 5 elevado a 2, ou 5 elevado ao quadrado, 5 elevado à segunda potência. Importante, acima de 3, o expoente não terá um nome específico como quadrado e cubo, visto que esses nomes aparecem por conta dos cálculos de área e volume, restando assim as outras duas opções. Se o expoente for 10, então leremos elevado a 10 ou a décima potência. Propriedades importantes da potenciação. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Todo número, você botou aqui 0 elevado a 0 ele é igual a 1. É uma regra da potenciação. Mesmo que seja negativo. Então, menos 28 elevado a 0 também é menos 1. Tá certo? Menos 1. É negativo mais 1. Menos 28 elevado a 0 é igual a 1. Tá certo? Se botar dentro do parênteses, né, é 0 é igual a 1. Isso aqui é interessante. Tá? Aqui é negativo e aqui é positivo. O número 1 elevado a qualquer expoente é igual a ele mesmo. Você pode multiplicar 1 por 1 bilhão, que vai ser sempre 1. Então, qualquer que seja as quantidades de vezes que você multiplica o 1, né, vai ser sempre 1. Então, 1 elevado a qualquer potência é 1 mesmo. Potências de base, 10. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 4 vai dar sempre, né, 4 zeros depois da vírgula. Né? O expoente aqui vai ser sempre a quantidade de zeros que você vai ter aqui. 10 elevado a 20, são 20 zeros aqui depois do 1. Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Exemplo, quanto vale 6,02 vezes 10 elevado a 23? 6,02 vezes 10 a 23. Então, você vai colocar essa vírgula aqui, ó, 23 vezes para frente, tá certo? Você vai pegar essa vírgula, 1, 2, 3, até 23, e botando zero, tá aqui, vai dar esse número pequenininho aqui, 6, alguma coisa, né? Bom, mais algumas propriedades da potência. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, claro, eu multiplico ele, né, uma vez só, elevou a 1 é ele mesmo, qualquer número elevou a 1 é ele mesmo, elevou a 1 é ele mesmo. Se um número for elevado a um expoente negativo, então devemos inverter este número para trocar o sinal negativo. Então, por exemplo, 3 elevado a menos 2, você inverte o número, tá? Coloque ele sobre uma fração, a forma de uma fração. Inverter é colocar embaixo como denominador, ele passa a ser denominador e o 1 no numerador. Então você coloca 1 sobre 3 e eleva não a menos 2, e sim a 2. E quando você aplica isso numa fração, a esse numerador e o denominador são aplicados ao mesmo expoente. Então 1 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Ok? Isso é uma regra muito interessante, muito, às vezes é difícil de lembrar. Levou a negativo, inverte. Essa última, porém, será melhor compreendida quando vermos na aula 3 as operações com fração. Vocês vão ver isso de novo lá, quando for fazer operação com fração. A potenciação possui algumas propriedades que nos permitem simplificar alguns cálculos. A seguir, veremos a representação destas propriedades. Produto de potências da mesma base, então a mesma base, né? E produtos, aqui é a elevado a m e vezes a elevado a n. O que você faz? Você mantém a base, soma os expoentes, tá? 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, você mantém a base, 5, 2 mais 3, e aí vai dar 5 elevado a 5, tá? Aqui, aplicando o produto, temos base igual a 5, que é a soma dos expoentes. Quociente de potências de mesma base, quer dizer, se você estiver dividindo um expoente aqui, né, que tenha um quociente, é uma fração aqui, a elevado a m sobre a elevado a n, vai dar o quê?
você pega a mesma base e diminui, tá certo? Você está somando, se você está multiplicando as bases aqui, os números, você soma. Se está dividindo, você diminui, né? Sempre A tem que ser diferente de zero, claro. Se 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2, você vai ter 2 elevado a 6 menos 2, que é 2 elevado a 4, ok? Subtrai quando estiver dividido. Potência de potência. Então, você tem aqui dentro do parênteses A elevado a N, e sobre o parênteses, quer dizer, acima, isso e tudo aqui, o resultado disso aqui vai ser elevado a isso aqui. Isso você pode fazer direto, multiplica direto, ó. A elevado a N vezes N, uma regrinha muito importante da potência. São as regras mais importantes da potência, são essas aqui. É o que pega de vez em quando, vocês lembrando isso aqui, nunca vão errar a potência. 3 elevado a 2, né? E esse 3 elevado a 2 está também elevado a 3. Então, é 2 vezes 3, que é igual a 6. Aqui, aplicando potência de potência, temos base igual e a 3 e a multiplicação dos expoentes, potências de um produto. Então, você tem A vezes B, quer dizer, são bases diferentes aqui, elevada a M, ok? Olha, você pega A elevado a M vezes B elevado a M, né? Isso aqui é aplicado nesse e nesse produto. 5 vezes 4 elevado a 2 ao quadrado. É 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, né? Certo? Aí, o que você vai fazer? 5 elevado ao quadrado, né? Então, você pode somar aqui, ó, e manter 5 vezes 4, 20, e manter a base 2. Aqui, aplicando potência de um produto, temos bases diferentes, a repetição do expoente. Potência de um quociente. Então, A sobre B, né, elevada a M. Você aplica realmente nas duas, tanto no numerador quanto no denominador, essa potência aqui. Claro que B tem que ser diferente de zero, né? Senão vai dar infinito. Se B for igual a zero, dá um infinito aqui, não existe condição de aplicar aqui. 4 dividido por 9 elevado a 2. Então, ó, 4 elevado a 2, 9 elevado a 2, que é 16 sobre 81. Tá? Tá aí uma regrinha que vocês depois vão aplicar em exercício. E tá aí os exemplos, né? Como ler raiz quadrada de 9? Ó, raiz quadrada, agora é radiciação. Radiciação, vamos começar aqui. Ó. A radiciação é a operação inversa de potência. Isto é, o que a potenciação faz, que é construir um valor a partir de um expoente, multiplicando a base este número de vezes, a radiciação desfaz, ao contrário, ela divide. A radiciação obtém um valor a partir da transformação de um valor em fatores. Né? Observe a figura. Ó, N, raiz enésima de A, que é igual a B. N é o índice de vezes que você vai dividir essa base aqui, essa raiz. A é o radicando e B é a raiz. B é o resultado, né? É a raiz dessa operação aqui, que é o resultado. Podemos ler a figura acima da seguinte forma: a raiz enésima de A igual a B. Isso significa que B elevado a N deve ser igual a A. Certo? Quer dizer, B elevado a N para o lado de cá vai ser igual a A, inverte também. Se você botar a potenciação para o lado de cá, você chega no resultado A. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, isso aqui é o inverso. Se N vier para cá, ó, né, vai dar o resultado também de A. Vamos ver exemplos? Então, está aqui, ó, raiz quadrada de 9. Né? Raiz quadrada de 9 significa que queremos um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, elevado a 2, nos retorne o número 9. Este número será 3, pois 3 elevado a 2, né, é igual a 9. É o inverso da potenciação. Aqui, ó, raiz cúbica, né, você pode chamar de cúbica porque é elevado a 3. Queremos um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, elevado a 3, nos retorne o número 8. Este número será 2, por 2 elevado a 3. Okay? Isso é lógico. Penso no número da potência, que tem a potência disso aqui, que chega a esse valor aqui, da raiz, do radicando. Aqui, ó, raiz quarta de 16. Significa que queremos um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, elevado a 4, nos retorne o número 16. Que número é esse? Usa a calculadora para descobrir e depois confira no papel. Né? Que número é esse? Deve ser, você vai descobrir que eu acho que é 2, né? Propriedades. A radiciação possui algumas propriedades que nos permitem simplificar alguns cálculos.
A seguir veremos a representação dessas propriedades. É mais ou menos parecido com a potenciação. Então, se eu tenho raiz enésima aqui de A vezes a enésima de B, é como se eu multiplicasse A por B por N. Esse aqui, ó, é o mesmo quociente, né? Quociente. Aqui, ó, raiz quadrada, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. Então, eu posso considerar a raiz quarta de 2 vezes 3. Multiplico isso por esse e mantenho a base, a mesma raiz aqui. Ok? Então, a raiz quarta de 6. Aqui, divisão. Se eu dividir raiz enésima de A por raiz enésima de B, né, eu posso considerar para todo aqui, ó, raiz enésima de A sobre B. Ok? Posso considerar esse raiz aqui para todos. E aí, a mesma coisa aqui. Raiz cúbica de 6 sobre raiz dividido por raiz cúbica de 2. Eu posso considerar raiz cúbica de 6 sobre 2, que seria 6 sobre 2, 3. Então, raiz cúbica de 3. Está aqui algumas propriedades para vocês realmente desenvolverem. E, ó, aí vocês estão vendo aqui, ó, utilizando a potenciação com a radiciação. Raiz enésima de A elevada a m potência. Eu posso considerar que esse nzinho vem aqui para esse radicando aqui, ó, raiz enésima de A vezes elevada a enésima potência, né? Assim, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevada a 2, potência 2, né? Então, eu posso considerar que seria raiz cúbica de 2 elevada a 2. Pronto, daqui eu tiro 2 elevado a 2, isso aqui é 4, e eu tiro esse número aqui. Olha aqui, olha um outro exemplo aqui, muito incomum de acontecer, até porque você vai usar muito pouco raiz quadrada, né? Mas é importante que você, se aparecer, você saiba essas regrinhas. Raiz enésima, né, de raiz emésima de A. Eu posso multiplicar n vezes n e considerar a raiz m vezes n sobre A. Olha como é que fica simples. Raiz cúbica de raiz quinta de 3. Então, eu posso considerar 3 vezes 5, 15. Fico raiz quinzima de 3. Certo? Essas são as regrinhas. E aqui estão alguns exercícios resolvidos. Temos 2 exemplos de operação que você deve tentar executar e verificar o resultado. Lembre-se da função dos parênteses, definir o que será feito primeiro. Lembra, né? Primeiro eu faço o que está dentro do parênteses. Então, calcule 2 elevado a 4 mais 3 menos raiz cúbica de 8. Tá certo? Ó, 2 elevado a 4, 4 vezes, mais 3. Né? Menos 3. Ó, aqui eu tenho 3. 8 é 2 elevado a 3. Ok? 2 elevado a 3. E aí eu sei que 3 pode cortar com 3. Ó, porque aqui está multiplicando, aqui está dividindo, aqui está multiplicando. Então, eu fico só com 2. Então, fica 16 aqui, mais 3 menos 2 igual a 17. Por isso que deu 17. E agora isso aqui, ó. 2 raiz 2 elevado a 2 de 4 vezes 8 dividido por 2. Então, eu começo a fazer a operação que está no parênteses. 4 vezes 8, 32, dividido por 2, eu sei que deu 16. Isso aqui eu posso jogar direto. 2 elevado a 2 dá 4. Então, raiz 4 de 32 dividido por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Raiz 4 quádrupla. Tá certo? 16 é 2 elevado a 4, ó, tá certo? Então, corto 4 com 4, deu 2, certo? É isso aí, são exercícios já prontos, eu espero que vocês façam um pouco mais sobre operações. Vimos várias operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Precisamos destacar que em uma operação matemática é necessário que se respeite uma dada ordem, pois, caso contrário, uma operação pode ter resultados diferentes dependendo da ordem utilizada. Cuidado quando somar. Vejamos alguns exemplos, é muito importante. Ó. Se você tem 3 vezes 2 mais 4, você precisa fazer primeiro a multiplicação. Isso é muito importante. Ó. Se você pegar e colocar aqui 2 mais 4 e depois o resultado é diferente. Está errado. Se você fizer isso aqui está errado, se fizer isso aqui está correto. Ó. Primeiro, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6 mais 4. Não pode colocar aqui 2 mais 4, senão dá errado o resultado. Outro exemplo, 100 dividido por 25 mais 25, ok? Então, eu tenho que primeiro fazer 100 dividido por 25 mais 25, é 29, né? Os exemplos, isso aqui está correto. Sempre eu faço primeiro as operações de multiplicar. Aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Imagina se eu multiplico 2 vezes 3. De jeito nenhum. Eu primeiro tenho que colocar aqui, ó, 6, 3 elevado a 2, né? 3, ó, 2 vezes 3. Eu vou fazer isso aqui que está correto. Então, é importante que eu estou dando já, era para vocês identificarem o que está correto. Nesse caso aqui, eu já identifiquei o que está correto.
Vamos às regras? A ordem, então, obedecerá a duas regras. Vejamos a seguir. Primeira regra. As primeiras operações que deverão ser realizadas são as operações de potenciação e dissociação. Depois, as de multiplicação e divisão. E, por último, as de adição e subtração. Essa é a regrinha simples. Vamos, então, verificar qual das operações apresentadas anteriormente estavam corretas, estavam certas e quais estavam erradas. Nós já dissemos, né? Essa aqui está errada, essa está certa. Essa aqui está errada, essa está certa. Essa está errada e essa está certa, como já havíamos adiantado para vocês. Segunda regra, a regra dos parênteses, colchetes e chaves, que define que primeiro serão executados os cálculos dentro dos parênteses, para que eliminemos estes, depois os cálculos dentro dos colchetes e, por último, os cálculos dentro das chaves. Essa é uma regra muito importante de matemática. É necessário saber que em cada uma dessas etapas fica valendo a regra anterior. Tá ok? Então, aqui, sempre a mesma coisa. Se tiver parênteses, faz primeiro o parênteses, né? Tudo que está dentro do parênteses faz primeiro e segue depois a regrinha de radiciação, multiplicação, divisão, subtração e adição. Está aqui. Hora de exercitar. Vamos ao passo de um exemplo mais complexo. Olha aqui o exemplo, ó. 2 vezes, aí tem a chave de 3 elevado a 2 menos colchete de 30 vezes 2 mais 4 dividido por 18. Imagina que isso aconteça, olha só, mais isso aqui, ó, dentro de um colchete, ainda tem a raiz cúbica de 125 dividido por 30 menos. Gente, o que nós vamos fazer com isso aqui? Lembra? Primeiro os parênteses, né? Aqui vamos executar as operações dentro dos parênteses. Então, fez aqui, ó, primeiro tem que eliminar os parênteses. Então, se já é direto no parênteses a adição ou subtração, você faz isso aqui, fica simples. Obtém 6 e obtém 5 aqui. E agora, depois dos parênteses, eu vou para os colchetes. Nessa etapa não importa a ordem das operações dentro dos primeiros colchetes. Tá certo? Ó, resolver a operação do colchete. Então, vem aqui dentro. Ó, se aqui tem multiplicação e divisão, tudo bem, eu vou multiplicar e depois dividir, ok? Então, 36 dividido por 6, 5 dividido por 36 dividido por 5 dividido por 18, não é isso? Resolver a operação do colchete, vem aqui e resolvo a operação do colchete. Resolver a operação de potência, eu vou primeiro para as potências. E resolver a operação de multiplicação, resolver a operação do colchete, independente da ordem. Agora não tem mais jeito, ficou aqui o colchete e depois eu faço o resto. Resolvo aqui. Quer dizer, sempre seguindo essa ordem. Primeiro parênteses, né? Depois multiplicação, divisão, não, depois radiciação, depois ou potência, depois as multiplicações, os colchetes e as chaves aqui. Depois, refaça a operação sem os parênteses, colchetes e chaves e verifique o novo resultado. Se não botar colchete e chaves, vai dar um resultado diferente. É importante que você treine isso aqui, viu? Sinais e operação. Vimos as operações às diferentes ordens. Agora vamos ver como utilizar sinais em operações. Ao operarmos com números inteiros, precisamos respeitar regras relacionadas ao sinal negativo. Números inteiros envolvem outros negativos também, pois esse sinal muda algumas coisas nas operações. A influência desse sinal na potenciação já foi mostrada, mas ainda não foi mostrada na adição e subtração e na multiplicação e divisão. Vejamos a seguir. A adição. Nesta operação, caso os sinais sejam iguais, os valores serão somados e o sinal mantido, e caso os sinais sejam diferentes, prevalecerá o sinal do maior número e ocorrerá uma subtração entre o maior e o menor número. Veja os exemplos. Ó, 3 mais 2, bom, aqui não tem dúvida, né? Agora, menos 5 mais menos 3, o que você vai fazer? Né? Nesse caso aqui, você, como tem sempre negativo, pode trazer o negativo para cá, né? E colocar menos 5 mais 3. Claro, se todos os dois são negativos, menos 8. Agora, menos 5 mais 3. O que você faz? O sinal negativo prevalece aqui do lado de fora e faz um parênteses, tá certo? Prevalece o sinal. É 5 menos 3. É como se eu colocasse 5 menos 3. Menos 5 vai dar menos 5 mais 3. Quer dizer, claro que vai dar menos 2, né? Menos 2. Menos 5 menos 3. Vai dar menos 2. Especialmente no segundo caso, quando temos os dois sinais juntos, dizemos que sinais opostos viram, né, viram menos. Então, olha aqui, ó, né, eu posso dizer que eu tenho menos 5, menos 3. Eu só tenho número
negativo para somar, então posso jogar de menos 5 menos 3, que eu vou somar. Tá vendo? Eu somei, como se eu somasse direto. É igual como se eu tivesse somado. Aqui eu posso dizer, ó, 5 mais 3, 8, mas é negativo, né? Menos 8, que eu estou somando números negativos. Então, eu vou dar um número maior, mas negativo. Subtração. Nesta operação, fazemos de forma análoga à adição, lembrando sobre o que foi observado a respeito de sinais lado a lado. Vejamos o exemplo. Ó, 5 menos 2, 3. 40 menos 18, 22. Agora, se eu tiver menos 40, menos 30, olha que coisa interessante. Se eu tiver menos e menos aqui, ó, eu mantenho menos, esse aqui se torna mais, ó, menos 40 mais 30. Observe que esse 30 passou a ser positivo, porque menos com menos dá mais aqui. Ó. Aí eu posso dizer que é menos 40 menos 30. Ok? Eu tenho menos 40 e mais 30. Esse é positivo, esse é negativo. Esse aqui, né, vai diminuir a quantidade negativa aqui, vai ficar menos 10. 50 menos 20. Eu posso dizer que é 50 mais 20, né, que é 70. Chegou a hora das atividades. Vamos aos exercícios do conteúdo da aula 1 e 2. Lembre-se que, em caso de dúvidas, entre em contato com o tutor. Esta parte da matéria é muito importante. Vocês vão ter aulas presenciais. É importante que vocês fixem isso aqui, façam exercícios, e até mesmo antes de ir para a aula presencial, já leve para vocês uma base para que lá você tire as dúvidas. Falamos de potenciação, radiação e outros aspectos envolvendo as operações comuns. Até aqui nos envolvemos principalmente com os números inteiros, que são os positivos e negativos. Na próxima aula trataremos dos números racionais, nas formas decimal e fracionária. Até lá, faça os exercícios e não deixe de tirar suas dúvidas com o tutor ou com o professor em sala de aula. Ok? Então tá aí, vocês têm alguns exercícios para fazer, né, para postar, e valeu, dedique-se, e olha, a gente pratique, porque matemática é importante e não é difícil como parece, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.